E aí a gente passa para a segunda fase do PDCA, do ciclo do PDCA, que é o executar, o fazer. Aqui você vai implementar o que foi planejado anteriormente. Vai fazer uma reunião de abertura, é o auditor líder que organiza isso, então ele vai fazer uma reunião de abertura antes da auditoria, com os auditores, com os auditados, com os representantes dos auditados, se for o caso, que são os gestores, os líderes, na presença da alta direção. Aqui a participação da alta direção e das lideranças na reunião de abertura, na reunião de encerramento, demonstra o engajamento e o comprometimento da alta direção, que é um dos requisitos das normas, tanto das boas práticas de fabricação, quanto da norma ISO 9001. Por exemplo, na reunião de abertura, vai fazer o alinhamento da forma de comunicação. Quais são os papéis e responsabilidades de auditores e auditados? A forma de coleta e a verificação da informação, que deve ser sempre baseada em evidências. Aqui não se busca culpados, ou também não se faz inferências, que são opiniões pessoais, totalmente desnecessárias no processo de auditoria, que não levam assim, não agregam, não trazem um ambiente harmonioso e até desestimulam as pessoas. Também se devem acordar questões de sigilo nessa reunião e preservação da imagem dos colegas de trabalho, ou mesmo dos prestadores de serviço, que vão ser indiretamente também auditados. Na reunião de abertura, se faz a apresentação do cronograma da auditoria. E aí se dá início à auditoria. Tanto uma auditoria nos postos de trabalho, como na documentação. Então, o roteiro dessa auditoria, aonde vai começar, que horário que os setores vão ser auditados, tudo isso já está definido no plano que foi compartilhado com os auditores e auditados. Então, vamos iniciar o processo da auditoria propriamente dita, preenchendo o roteiro, o checklist, em forma de rascunho ainda, não é oficial, assim, não é a entrega ainda do roteiro, mas é uma forma que os auditores têm de se organizar, né, de se achar dentro do processo de auditoria. Então, é bem legal, bem importante ter um roteiro, um checklist dessa auditoria, do que vai ser visto durante a auditoria. Se tiver algum auditor de uma área administrativa, por exemplo, que vai adentrar nas instalações da fábrica, pode ser necessário um treinamento rápido de boas práticas de fabricação, de higiene e comportamento, também sobre os EPIs necessários durante a auditoria nessas áreas. Questões de segurança do trabalho precisam ser informadas. Isso depende da data da última reciclagem realizada nesses assuntos. Mas é importante que sempre que for feita uma auditoria externa na empresa, uma auditoria de órgãos regulatórios, de cliente, independente de quem sejam esses auditores, tem que se fazer esse treinamento inicial de higiene e comportamento dentro da fábrica, quando se entra dentro da fábrica. E durante a auditoria, o auditor líder ele vai estar sempre mantendo uma comunicação ativa com a equipe de auditores. Vai fazer reuniões quando necessário. E ao final da auditoria, faz uma reunião de fechamento, primeiramente com a equipe de auditores, vai resolver dúvidas e conflitos que tenham surgido durante a auditoria. Porque durante a auditoria, os auditores eles precisam informar para quem eles estão auditando, né, no momento que estão no setor daquele colaborador, que estão em loco fazendo essa auditoria, o auditor ele precisa informar a não conformidade encontrada. Porque existe ainda, naquele momento, uma possibilidade do auditado contestar algo, procurar resolver algum conflito, alguma divergência
possa surgir ali, pois a gente sabe que pode correr nervosismo. O auditado pode estar mais nervoso naquele momento e ser não ter muita experiência com a auditoria, e aí falhar na comunicação, não entender algum questionamento que foi feito. Então, é importante esgotar ali essas questões de não conformidade. Chegar num consenso. Não sair relatando não conformidade desnecessária, porque isso vai gerar ineficiência, vai gerar perda de tempo, depois que a auditoria já foi feita, aí vai se receber não conformidade, vai ter que se justificar que aquilo não é uma não conformidade. É totalmente desnecessário. Claro que não se pode perder a autonomia. O auditor, ele tem autonomia para definição da não conformidade. Eu dou uma dica aqui, é melhor investir tempo trocando conhecimento, esgotando, né, ali as discussões durante a auditoria, relatar qualquer divergência que ainda permaneça, né, que não tenha sido resolvida, ao auditor líder. Então, o auditor vai relatar ao auditor líder se ele definiu que aquilo era uma não conformidade e o auditado não concorda com alguma coisa, ele vai relatar, porque o auditor líder é que vai dar o parecer final a respeito da não conformidade, vamos dizer assim, sobre o tema. Os relatos, eles têm que ser sempre impessoais, não deve se citar nome de auditados em momento algum. Por isso que a equipe, ela tem que ter uma experiência em auditoria, tem que ter o conhecimento do setor a ser auditado e tem que ter um perfil adequado. Uma forma que eu acho muito eficaz de adquirir conhecimento, porque a gente precisa começar, né? Ninguém sai formado e experiente em auditoria. Então, uma forma além dos cursos de capacitação, participando como observador em auditorias internas dentro da empresa, ou mesmo observar auditorias de órgãos certificadores, observar auditorias de órgãos de fiscalização. O observador, ele não fala nada, ele só observa, ele fica ali, né, ouvindo, atento, pode anotar as informações, e aí ele vai adquirindo experiência, até estar apto para fazer a auditoria mesmo. Então, o auditor líder, ele é a pessoa mais experiente do processo, no assunto, e ele tem que ter um perfil apropriado à atividade. Ele vai observar também a sua equipe, vai identificar aonde ele pode determinar que pessoas auditem certos setores, outras auditem outros. E ainda, na reunião do auditor líder com os auditores, se avalia as não conformidades encontradas, se valida essas não conformidades. Os auditores, eles trazem os pontos fortes e os pontos fracos encontrados durante a auditoria. Ali se também define o que vai ser falado e quem vai falar na reunião de encerramento. Se faz uma conclusão da auditoria. E aí, já estamos no processo final da auditoria, e aí é confirmada a data e o horário da reunião de encerramento. Essa reunião é entre auditores e auditados, aí se chama os auditados junto. Também se define quem vai fazer parte dessa reunião. Como eu falei, é muito importante, na reunião de encerramento, a presença das lideranças e da alta direção. Aí, na reunião, o auditor líder vai conduzir essa reunião de encerramento com a equipe, com os auditores, auditados, trazendo primeiramente os pontos fortes encontrados, na sequência as fragilidades, as não conformidades, as oportunidades de melhoria. Sempre agindo de forma imparcial, com respeito, impessoalidade, discrição, clareza, bom senso, sempre demonstrando as evidências. Ao final, se compartilha a conclusão dessa auditoria, informa o prazo para emissão e distribuição do relatório final, é feito
o roteiro foi feito um rascunho, e aí no final temos que definir a data para emissão desse relatório conclusivo. E bem como uma data para abertura das não conformidades. Também é combinado um prazo com os auditados para eles entregarem, para eles fazerem análise dessas não conformidades, né? Avaliarem essas não conformidades, tratarem essas não conformidades encontradas. E aí também temos um prazo para a entrega das avaliações dos auditores, porque durante a auditoria, os auditados, eles recebem uma ficha de avaliação dos auditores. E isso serve para o acompanhamento do desempenho da equipe de auditores. Também é importante, não é obrigatório, mas é importante ter uma avaliação dos auditores. Então, aqui a gente falou sobre a etapa do PDCA, que é o executar. E depois nós temos o checar.